Mais uma quarta-feira de Liderança News. Boa noite a todos vocês que já estão conosco, conectados, aguardando esse tema tão bacana de hoje, que é o alinhamento entre RH, Recursos Humanos, e o operacional. Hoje nós temos de volta a Roberta Assis, diretamente de Ribeirão Preto para todo o Brasil. Tudo bem, Roberta? Como é que foi sua semana? Tudo em paz, tudo tranquilo? Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, com vocês novamente. Não pude estar a semana passada, mas já fiquei com saudade aí do pessoal. Aqui em Ribeirão estamos naquele clima, nublado e chuva a todo momento, E quando cai a chuva, ela vem com força, Aqui é aquela chuva com vento, inclusive. Estou vendo até o pessoal aqui, viu, Wagner? O pessoal respondendo aqui também, que está chovendo bastante aí nas cidades. Sejam todos bem-vindos, Eu vou dar as boas-vindas aí a todos vocês. Edson Neri foi o primeiro de hoje, que já entrou e já nos falou boa noite. Marcelo Castro, Nós temos aqui o William César de Paula, lá de Santa Rita na área, a Rosa, Eduardo Ramos, sejam todos bem-vindos aí ao nosso programa de hoje. Não esqueçam de curtir o nosso canal, até para que vocês possam receber aí também quais serão os temas dos próximos programas, Toda quarta-feira, às 20h30. E o pessoal está entrando aqui, viu, Wagner? Eduardo, o Major Cláudio, estão todos aqui. O Major Cláudio está de Boa Vista, Roraima, e muito calor por lá. Eu ia falar exatamente isso, viu, Roberta? No estado de São Paulo, a chuva predominando, aliás, vários estragos aí em muitas cidades, A exceção é o Major Cláudio agora, que chegou lá de Boa Vista, Roraima, com muito calor, e o Marcelo Castro, que está lá no Rio Grande do Sul, em Gravataí, que falou que tá um calorão também, viu? Mas o estado de São Paulo aí, por aqui, tá chuva e bastante chuva. Tem mais de uma semana, acredito, Mas choveram todos os dias. Então, para quem tava com falta de chuva, já tem bastante. Isso aí, Roberta Assis. Mais um tema, Um tema bastante importante para o nosso segmento. Como a Roberta já adiantou, deixa o seu likezinho. Sempre ajuda, Compartilha também a transmissão com seus colegas, com seus amigos. Sempre é bom ter vocês aqui conosco. E esse tema de hoje, Roberto, é um tema muito importante para ser discutido, Na verdade, é um tema que a gente já fala dele há muito tempo, Roberto? Antes do Liderança News, A gente já conversava, trocava ideia sobre a importância desses dois departamentos, para uma operação, para um contrato, para atendimento a um cliente. Então, hoje é o dia da gente falar com detalhes para todas as pessoas aqui que estão conosco. E deixa também, pessoal, como você enxerga, deixa a sua opinião, como é que você enxerga na sua empresa, no local que você mora, na sua cidade, na sua região, como é que é nas empresas de segurança esse alinhamento? Será que existe esse alinhamento? Ele é legal, ele é suficiente? Você percebe que há uma equiparação entre operação e recursos humanos? Como é que funciona aí? Deixa aqui no chat, que já a gente vai ler, e chegou mais gente. Dércio Azevedo, deixa eu ver onde que ele está, Ribeirão, está na sua cidade, Roberta. Prazer, Dércio. O Leandro também, de São Paulo, capital, chegou aqui, está desejando boa noite. E, Roberta, nosso segmento, basicamente, se forma de duas vias, O produto ou serviço que será entregue e as pessoas que vão entregar, Então, são duas segmentações dentro do cenário, de prestação de serviço, muitíssimo importante. É um assunto que a gente já vem conversando há bastante tempo, eu também, e você conversando com os colegas, em várias outras lives também a respeito disso. E dois legítimos representantes, Roberto? Você com tanta experiência em RH, a sua área preferencial, hoje dá consultorias, E eu também, nascido, entre aspas, na operação, chegando aos cargos de gerência também, então conhecendo bem essa operação, como é que funciona. Hoje a gente vai trocar ideia junto com o pessoal para ver como que estamos
E como estamos, Roberta Assis? Qual a sua primeira impressão? Então, Wagner, eu acho que a gente tem que começar falando aí realmente de problemas, né? Até para o pessoal aí já ir se identificando com algumas coisas, né? Primeiramente, quem achava que as áreas, né, a área de RH e a área operacional, né, que ambos os departamentos não podem ser amigos, né, vamos dizer assim, estamos eu e o Wagner aqui, né, como prova disso, e como prova de que, sim, esses dois departamentos podem trabalhar unidos e devem trabalhar unidos. Mas eu quero até fazer uma pergunta, Wagner, para o pessoal, para sentir por parte deles, né? Será que vocês estão aí, né, onde trabalham, vocês sentem a união entre a área de RH e a área operacional? Ou será que vocês já viram várias discussões entre o departamento, né, de recursos humanos e a área operacional? Né, vocês já sentiram aí o clima meio pesado entre essas áreas? Né, vamos dizer também o clima meio pesado entre a área comercial também, junto com o RH. O que eu vejo, Wagner, o pessoal pode também ir falando das suas experiências, é o quê? Com o passar dos anos, né, graças a Deus tem mudado para melhor, né? Mas eu já vi muito, isso não só no segmento aí de segurança, limpeza e portaria, mas em várias empresas. Eu já vi o quê? Departamentos trabalhando como se cada departamento fosse uma empresa diferente, né? Como se eu, RH, trabalho pensando só no RH, né? Não me importo se a área operacional precisa ou não do meu trabalho, eu só penso no meu, né? E aí a gente percebe que a sensação é de que tem várias empresas dentro de uma só. Eles não trabalham em prol de um objetivo em comum, né? De todos se unirem. É como se a área de RH pensasse no trabalho dela, a operacional no dela, e ambas as áreas não se unem, né, para que as coisas saiam de maneira correta. Uma área começa a jogar a culpa na outra. Né? Eu, como RH, como consultora em gestão empresarial, etc., o que eu percebo? Que mais do que nunca agora estão me chamando exatamente para evitar esses conflitos, Wagner, né? Para fazer com que os gerentes das duas áreas, com que eles tenham aí um diálogo, uma conversa, né? Então, assim, ainda existe muito conflito, né? Eu tenho percebido que é como se fossem realmente empresas diferentes uma da outra, e aí o que afeta? Afeta a prestação de serviço para o nosso cliente, né? Porque se a área de RH e a área operacional não estão trabalhando juntas, cada uma só pensa no seu objetivo e não no objetivo da empresa como um todo, na prestação de serviço vai ter um impacto negativo, né, Wagner? Agora eu também gostaria aí que você falasse um pouco da sua, e a gente vai trocando, né, as nossas experiências, né? E quero agradecer aqui o Josias, né, que falou: professora Roberta, uma grande profissional, tive a oportunidade de fazer muitos cursos com a mesma. Nossa, o prazer é meu, Josias, e obrigada aí pelo elogio, e espero aí que faça muito mais aqui, esse reconhecimento aí, eu falo que não tem preço. Muito obrigada, viu? Roberta, eu queria, antes de eu comentar, de eu fazer um comentário também a respeito, eu queria que você explicasse novamente, você já falou para a gente numa outra transmissão, mas eu gostaria que você falasse para o pessoal que está aqui conosco hoje, que aí também um gargalo está aí, né? Antes de eu começar meu comentário, um dos problemas é esse que eu vou pedir para você explicar. Tem muitas empresas dentro do nosso segmento que não tem um RH propriamente dito, né? Então, tem o famoso DP, o Departamento Pessoal. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal que ainda não sabe a diferença, porque isso vai refletir diretamente no nosso assunto de hoje, qual é a diferença entre RH, Recursos Humanos e Departamento Pessoal. Ótimo, Wagner. Então, vamos lá, vou explicar. Nós podemos ter duas situações, né? Nós temos as empresas menores, que às vezes a mesma pessoa que faz DP
ela faz RH, tá? E temos empresas maiores em que essas duas áreas são totalmente separadas e com profissionais separados. Quando a gente fala em departamento pessoal, nós estamos falando de folha de pagamento, admissão, rescisão, né? E a parte toda de holerite e de pagamento dos funcionários. Esse é o departamento pessoal. Quando nós falamos em RH, é mais a parte de desenvolvimento, de gestão, de treinamento, né? Então, a área de recursos humanos, ela está ali exatamente para quê? Para avaliar o clima que estão entre os funcionários, para verificar a necessidade de treinamentos para o desenvolvimento deles, né? Então, são duas áreas diferentes, mas empresas menores, às vezes o mesmo profissional, ele vai fazer um pouquinho de cada, tá? O que às vezes não é viável, porque ele não vai conseguir dar a atenção necessária para cada uma delas. Agora, empresas maiores vai ter isso bem separado. Departamento pessoal com a parte de folha, admissão e rescisão, e RH com a parte de treinamento, desenvolvimento e gestão de pessoas. Legal, deu para entender bem. E eu queria perguntar para o pessoal aqui no chat, para eles colocarem aqui, o Jorge André entrou agora, boa noite. A Viviane também lá de Itacoaxetuba. O Mitsu, lá de Suzano, está aqui conosco. O instrutor Josias já estava presente aqui conosco. E eu queria pedir para o pessoal comentar aqui no chat. Vocês percebem essa diferença entre RH? Deu para entender bem? Ficou claro o que é um RH e o que é um departamento pessoal? Eu queria que vocês colocassem aqui no chat para a gente ter uma estimativa de como está na cidade de vocês, na região de vocês, onde vocês trabalham, se tem um RH ou se tem um departamento pessoal. Por quê? Nesse sentido, isso vai fazer completa diferença, né, para o tema de hoje e do dia a dia de vocês também. O que eu sinto, Roberta, é que há realmente um espaçamento grande, né? A maioria das empresas que eu trabalhei ou que eu conheço trabalha com sistema de departamento pessoal, e aí acontecem iniciativas isoladas de RH, uma coisa aqui, outra ali, né, com essa abrangência que você comentou agora, mas uma grande parte, por isso eu queria que o pessoal refletisse aqui para nós no chat, como está a realidade na região, na cidade, na empresa onde trabalha, para que a gente tenha parâmetros melhores. E aí, começa a acontecer toda a problemática, né? Porque não tendo um RH, um departamento de recursos humanos configurado na melhor versão possível, quem é que vai ter que fazer a gestão desse pessoal? Quem é que vai ter que fazer toda essa programação, né, que o RH, na verdade, o recursos humanos deveria estar fazendo, ou esse acolhimento, ou essa prestação de serviço para esse trabalhador? Quem é que vai fazer? Aí vai refletir lá no operacional. Vai refletir lá no operacional, fazer a gestão, né, de todos esses assuntos relacionados a recursos humanos. E aí nós temos outro problema. Semana passada, esteve aqui conosco o pessoal do GSI, lá do Rio de Janeiro. Teve o Robson, teve o Rafael e teve o André, lá do GSI. Eles são gestores de segurança bastante reconhecidos, fazem um excelente trabalho lá na região deles, estão sempre aqui conosco, interagindo nas redes sociais, né, o GSI com o Liderança News e com a Roberta e comigo. E o assunto também circulou por aí, Roberta, porque uma das perguntas foi a seguinte: se o supervisor, o inspetor de segurança, o coordenador, que é a pessoa que vai estar mais próximo da base, que vai estar mais próximo do vigilante, do porteiro, do pessoal de serviços, está capacitado para falar com essas equipes, com essas pessoas, sobre temas relacionados a RH, sobre temas relacionados à legislação, sobre temas relacionados a benefícios, por exemplo, e outros, inúmeros, aqueles propriamente de DP também, porque às vezes tendo o DP, legal, mas também o DP não faz o atendimento muitas vezes, ele apenas repassa informação para ser levada às equipes de trabalho, e o supervisor, o coordenador, o inspetor, o líder, ele passa a ser a referência
para essas equipes que estão lá fora. E a conclusão que a gente chegou é que nós melhoramos, por óbvio, nós estamos melhorando bastante, mas ainda falta bastante preparo, ou técnica, ou informação para esse pessoal suprir essa ausência de recursos humanos. Olha só que incrível. E como você disse, o maior... só falar no GSI, eles chegaram aqui na área. Entraram, já entrou aqui conosco. Boa noite, meus amigos aí do Rio de Janeiro. Então, é complicado, né, Roberta? Isso é um problema crônico que eu percebo, né, na prestação de serviço, e dá trabalho, né? E dá muito trabalho, e é um fator preponderante, é um fator fundamental, porque quem está lá na ponta precisa ser atendido. E como é que a gente faz para equilibrar essa gestão internamente, né? Wagner, você falou algo aí muito importante, né? Quando você citou, né, que aí acaba a área operacional fazendo essa parte, e eu estou lendo até os comentários aqui, né? O Marcelo Castro até falou está acumulado na área operacional. O que me preocupa muito, né? Primeiramente, os gestores operacionais, os supervisores, para que eles possam fazer, né, toda essa parte de gestão de pessoas, né, pensando em RH primeiramente, eles têm que ser treinados para isso, né? Então, assim, as pessoas que são formadas na área de recursos humanos, elas passaram por diversos treinamentos. Para quê? Para saber lidar com diferentes personalidades, para saber lidar com os profissionais aí, quando às vezes tem que ser aplicada uma advertência, tem que ser dado um feedback, como fazer isso. E muitos gestores operacionais e supervisores não passaram por esse treinamento. Então, muitas vezes eles são, bem dizer, né, Wagner, você pode aí confirmar mais do que eu isso, eles são jogados nessa função, né, e pede-se para que eles façam isso. E o que acontece? Eu lembro muito bem, eu trabalhei já como gerente de RH em empresa de segurança, e eu lembro que logo que eu não entrei como gestora, né, eu percebi o quê? Os gerentes até tentavam, né, fazer um pouco disso, mas muitos, como não sabiam, faziam de forma errada, causavam ainda mais conflitos, porque às vezes acabavam chamando a atenção de um porteiro, de um vigilante, de uma maneira inadequada, né? Então, se ele não tem um treinamento, uma orientação para isso, a maneira, se for feito de maneira errada, isso pode ocasionar até, né, o que nós chamamos aí, né, de problemas de danos morais para a empresa, né? Porque você vai lidar com um profissional, com um porteiro, um vigilante, etc. E se você não souber se comunicar bem ou utilizar uma palavra um pouco mais exaltada, em vez de ajudar, você vai piorar a situação. E aí também, além desses problemas que eu vejo que acontecem, acontece o quê? Já tem muitos gestores de RH, eu acredito que o pessoal aqui que está nos assistindo também já deve ter visto isso, que eles querem fazer o RH, né? Às vezes eles foram contratados como gerentes de RH, mas a diretoria não deixa que eles façam RH, né? Então, às vezes ele está fazendo DP, rodando folha, explicando olerite, explicando hora extra, mas na hora que ele fala, não, mas eu quero implantar toda a parte de gestão de pessoas, né? Vamos fazer uma integração mais detalhada, vamos fazer uma integração entre os profissionais, vamos desenvolver a gestão. Às vezes, algumas diretorias não querem isso, né? Elas falam, não precisa disso não, isso só vai dar gasto, e às vezes não permite o próprio gestor de RH fazer RH mesmo. Ele acha que não precisa, que não tem necessidade, tá? Terceira coisa, hein? Olha só, o Wagner vai comentar depois. Terceira coisa, às vezes pegar um gestor de departamento pessoal, então é uma pessoa que ela entende de cálculo de folha, ela entende de olerite, ela não entende da parte de gestão de pessoas, que é bem diferente. Pegar esse gestor de departamento pessoal e acumular nele também, Wagner. Você vai fechar a folha, você vai admitir, você vai fazer rescisão e você vai fazer a gestão de pessoas também. E aí essa pessoa que é o responsável do departamento pessoal, ele também se vê perdido.
Por quê? Porque ele também se vê acumulado de funções, aí ele não consegue fazer nenhuma parte nem outra, e aí ele tenta fazer um pouco de RH da maneira que ele acha, mas sabe aquele negócio, eu descubro um buraco e abro outro, né? Então acaba que ele também não consegue, né? Então, assim, a gente vê um acúmulo tanto na área operacional, jogado para a área operacional fazer isso, o que os gestores têm que ter treinamento para fazer isso, e muito também acúmulo na área de RH, porque às vezes o profissional, ele não é RH, né? Às vezes o profissional, ele só é departamento pessoal também, então ele não sabe fazer gestão, né, Wagner? Então, Roberta, temos outro problema aí, né? Por isso que é muito interessante esses debates, essas conversas, essas transmissões, para que você, como representante, né, dos recursos humanos, do pessoal de DP, e eu também aqui na operação, a gente possa compreender como é a realidade do outro colega que está do outro lado. Porque às vezes a gente pensa, pô, o pessoal não quer ajudar, o pessoal não está com vontade, pô, eu peço as coisas não vêm, o pessoal não sabe, ou explica errado. Quantas vezes que já me explicaram errado alguma coisa, né? E aí, até tem uma perguntinha aqui no chat, acabou de subir, Roberta, uma perguntinha no chat. Sim. Que eu gostaria que vocês participassem da enquete. Você se sente atendido pelo RH da sua empresa? Sim ou não? Você clica e deixa a sua resposta que já a gente vai ler como é que vocês estão se sentindo aí, se estão amparados ou não pelo RH da sua empresa. E aí, Roberta, é o seguinte, você colocou bem, né? Eu, logo que comecei, 15 anos atrás, eu percebi, né, até porque eu fui muito testado. E como é que o pessoal testa? O pessoal testa no sentido de atender às necessidades que ele tem. Então, se eles tinham demandas de RH em aberto na empresa, se tinham demandas de uniforme, por exemplo, de questões de horas extras, de folgas trabalhadas, de interpretação do Olerite, que às vezes a pessoa pega o Olerite, ela não sabe o que significa aqueles códigos, não sabe como ler, não sabe como calcula, entre outras questões, né? Entre outras, muitas questões até sociais, de precisar falar com alguém, de precisar falar sobre uma questão de férias, enfim. Tudo isso que todo mundo sabe e acontece todos os dias. E aí, eu percebi, Roberta, que eu, se quisesse realmente ter um bom trabalho na linha de frente, eu precisaria também aprender sobre isso, porque o supervisor, o coordenador, o líder, ele não está preparado exatamente para atender essas demandas, ele está preocupado, ele está treinado com olhar clínico para a segurança, né? E eu percebi que eu teria que aprender sobre isso, e confesso que para mim não foi muito difícil, porque eu sempre fui bastante interessado nesses temas, e então, né, eu fazia questão, porque a equipe estava na minha mão, na ponta, eu queria fazer a gestão dessa equipe, e eu sabia que como líder, como supervisor, como coordenador, eu precisava dar suporte para as equipes de segurança, né, e de serviço. E o suporte, Roberta, é além, né, de só as questões de segurança, é as questões mais básicas de necessidade humana que precisam ser atendidas e esclarecidas, e eu tive que aprender rápido. Inclusive, redigir, por exemplo, uma advertência ou uma suspensão. Até um texto, Roberta, né, muitas vezes eu e outros colegas, né, que trabalharam comigo, que trabalham, que a gente conversa, tem que eles mesmos redigir o texto. E é como você falou, uma palavra faz total diferença. Né? Então, por isso, o professor Eduardo Ramos comentou aqui um pouco antes, de alinhamento, né, estratégico. Por isso que é muito importante que não só o RH e a operação, mas que toda a empresa esteja realmente alinhada, né, que todo mundo, os departamentos se conversem, que foi o que ele colocou a proposta, a ideia dele aqui também, que as barreiras, né, sejam diminuídas, né, para que haja uma única empresa, como você comentou no começo, né, uma única empresa que sabe por que está trabalhando, para quem está trabalhando, né, porque muitas vezes você nem vê a pessoa da RH, né, o pessoal da linha de frente nem vê, nem sabe quem é, não consegue nem falar por telefone. Então, veja, até agora são 24 minutos de programa, a gente está explorando aqui, né, as problemáticas dessa questão de RH e operacional, e pelo que a gente está conversando e que está vindo de retorno aqui do chat, o problema é maior do que a gente imagina, né, Roberto?
Sim, Wagner, realmente, né, o que a gente verifica, né, até nas colocações aqui do pessoal, a aproximação entre essas duas áreas, muitas vezes ela é bem complicada. Por quê? Porque, às vezes, devido à correria do dia a dia, né, o gestor operacional, vamos imaginar uma situação, ele já está nervoso porque ele está com problemas no posto de trabalho com os seus vigilantes, tá? Aí o RH, o gestor de RH, ele também está nervoso porque toda hora ele tem que corrigir uma folha, porque veio hora extra errada no ponto, ou porque toda hora ele tem que ficar resolvendo conflitos, né, e sem ter o contato direto com o pessoal de frente. E o que acontece, Wagner? São dois gestores que estão exaltados já, né, estressados, e que aí a visão que o gestor de RH e o gestor de operacional têm um do outro é que eles são inimigos, tá? Então, eu já vi acontecer muito isso. O gestor operacional chegar, às vezes, no RH e reclamar que o RH nunca ajuda e só dificulta, né? Então, assim, eu lembro que eu passei por algumas situações, Wagner, né, do gestor operacional chegar e falar, olha, eu preciso colocar 50 vigilantes amanhã no posto. E eu, como RH na época, o que eu falei? Eu falei assim, não, eu sei que você precisa, mas para eu fazer a admissão para esses 50 vigilantes, eu preciso receber a documentação completa. Eu preciso receber os documentos, esses vigilantes têm que ter feito exame admissional. Sem esses documentos, eu não posso admitir um vigilante e autorizar ele para um posto sem isso. E aí a briga começava aí. RH, isso é muito burocrático, se atrasa meu trabalho, eu preciso colocar o vigilante lá. E do outro lado, a área operacional, sendo cobrada também pela sua diretoria. Eu preciso dos vigilantes lá. Então, eu acho que o problema maior, às vezes, ele vem ocasionado pela própria diretoria, tá? Que não faz uma boa integração entre a área operacional e o RH, e essas duas áreas começam a bater de frente, né? Se isso vier, né, da diretoria, né, for bem alinhado, precisa de 50 vigilantes no posto, em tal data, se essa comunicação chegar antes para o RH vai conseguir fazer essas admissões. E aí o RH não vai bater de frente com a área operacional e vice-versa. Mas muitas vezes isso não acontece, né? Então, jogam os problemas para ambas as áreas, né? E as áreas, claro, elas defendem as suas atividades desde que elas não vão contra a legislação. Porque a área de RH, ela tem muita parte da legislação, né, Wagner? A legislação trabalhista é muito forte. E a área operacional, você pode dizer mais ainda, ele também tem o contrato que foi fechado com o cliente, que tem prazo, que se não colocar vigilante lá, vai ter multa. Então, aí eu te falo, onde que está o problema e onde está a solução desse problema, não é? A gente vai até sugerir, né, Roberta, algumas ideias aqui para o pessoal hoje. A gente está tratando um pouquinho do problema ainda, porque é muito sério, né, e tem muitas implicações aí. E realmente a área operacional ela é muito pressionada por todos os lados, né? Você tem pressão interna dos próprios departamentos internos que precisam de respostas, né? Sim, você tem o profissional que está lá compartilhando com você a rotina, que também precisa ser assessorado. Você tem um cliente que é o contratante, um gestor de um contrato, que está o tempo todo, né, interagindo com você no sentido de que o contrato seja atendido, que os requisitos do contrato sejam cumpridos. E nós trabalhamos com prestação de serviço, né, Roberta? Com pessoas alocadas tendo que desenvolver as atividades. Então, é uma pressão muito grande, sem contar faltas, afastamentos médicos, indisciplinas, problemas de procedimentos ou processos. Então, para os dois lados, é muito complexo, né, Roberta, as interações. Agora, é fundamental entendermos, né, que o objetivo é um só, a empresa é um só. E quando vai mal lá na frente, na linha de frente, é ruim, o cliente sente. Quando vai mal no RH, quando as coisas também não funcionam bem, aí sente não só o cliente, mas sente também
o próprio funcionário que está atrelado à situação e o próprio operacional, que também de paralelo, ele é atingido. Porque se as coisas não funcionam bem, lá atrás, no back-office, né, nessa equipe que está dando suporte, todas as áreas dali por diante são impactadas, né, Roberta? Então, é muito importante que a gente crie, hoje, a gente aproveite para quebrar um paradigma de que o RH só atrasa, de que o RH é chato, que fica cobrando, que quer tudo na mão, né? E quebrar os paradigmas também do RH para o operacional, né? De que também não faz as coisas direito, que não era para tratar que ele tratou, porque as duas áreas, elas são complementares e as duas estão precisando de suporte, né, Roberta? Eu acho que a sua fala no sentido da diretoria, do planejamento estratégico, ela é fundamental, né, para os nossos amigos diretores, gerentes que estão aqui e fazem parte da estratégia. Eu acho que essa abordagem ela é fundamental para que as coisas verdadeiramente aconteçam alinhadas como de fato precisa, né, Roberta? Sim, sem dúvida, né? Eu estou vendo aqui até os comentários, né? Olha o Edmar, ele colocou aqui para gente, ó. Trabalhei numa empresa que a responsabilidade do RH era toda do operacional. Infelizmente, a eficácia não era boa, visto que alguns assuntos fogem da competência das operações, né? Então, quer dizer, Edmar, muito bem colocada a sua fala. Roberta? Acho que deu uma travadinha na comunicação da Roberta, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês coloquem no chat, por favor. Vocês estão me ouvindo, me acompanhando? Que eu não sei se foi eu que caí, se foi ela que caiu, mas eu acho que foi lá. Deixa eu ver aqui, ó. O Dércio, o Edmar, meu amigo, grande amigo. Boa noite, viu, Edmar? Eu conheço essa empresa aí, viu, Edmar? Ô, Roberto, acho que deu uma travadinha, né? Agora voltou. Voltou, é a nossa internet, né? Ainda mais com tempo de chuva, né, gente? Nós sabemos como que é, né? Então, eu estava falando do Edmar, dessa colocação, né? É muito delicado, né? Isso ficar a cargo aí do operacional em si, né? Toda essa parte até de, vamos dizer, de RH, né? O que ele falou, a área operacional, ela não tende... A legislação trabalhista é muito detalhada, a parte de cálculos de hora extra, etc., é muito detalhada. Então, tem que ser um profissional que entende disso, porque senão a área operacional vai fazer, mas acaba fazendo coisas que são erradas e que vão impactar depois, né? E isso é muito delicado, tá? Então, realmente, aí foi a colocação do Edmar. E aí eu tive a colocação aqui do Dércio, e olha só, isso é muito legal, ó. Trabalho na filial Gocil, aqui em Ribeirão Preto, né, na minha terra aqui. Utilizamos Mastermind, trabalhos em conjunto. Temos uma excelente integração do operacional com o RH. Então, quer dizer, gente, Mastermind, né, eles são especialistas em gestão, em RH, em liderança, né? Então, olha só que interessante, essa empresa, né, que é da área aí de vigilante, etc., com essa preocupação. Então, ainda bem que nós já temos empresas, né, com esse desenvolvimento, tá? Então, isso é crucial mesmo, né? Então, e aí depois, o Vitor que falou que ele era líder dos vigilantes e que o RH queria dar palpite na área operacional, não tínhamos diálogo. Que é aquele negócio, né, Wagner? Acaba ficando um clima pesado entre as duas áreas e é como se os dois fossem inimigos, né? Sendo que o que acontece? O problema não é ocasionado pelas duas áreas, é que a visão ali de imediato é essa, né? E a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Já saiu, Roberta, o resultado da primeira enquete aqui, da primeira pergunta, e foi, né? Se você se sente atendido pelo RH da sua empresa. 58% diz que sim. Isso é muito bom, né? Um indicativo muito, muito interessante. 41% diz que não, mas uma grande parte, a maior parte dos amigos disseram que até se sentem bem atendidos pelo RH da empresa. Isso é muito bom, é um indicativo interessante. E tem uma outra pergunta: o operacional dá suporte para você no posto de serviço, sim ou não? Vocês nos ajudem a construir a temática desse programa, respondendo a enquete, deixando o like, porque baixou, viu, Roberta? Baixou os likes aqui,
E se o like não aumentar, eu vou falar o nome de quem não deu like, hein? Então já corre aí, deixa o seu likezinho, que é uma forma de você sinalizar para a gente que você está gostando do conteúdo e para o YouTube entender que esse conteúdo é bacana e aí ele vai mostrar para mais pessoas. Então nos ajude, compartilhe e deixe o seu like também. Então, nova perguntinha no chat feita, deixa eu fechar a janelinha aqui e vamos lá. Roberta, como é que faz então, né? Vamos deixar um beabá aqui, porque nós estamos falando para liderança, nós estamos falando para amigos, né? Eu considero muitos aqui já amigos, né? De conversar no Zap, né? E daqui a pouco só falta a visita, né? Para almoçar ou para jantar, né? Porque a amizade no Zap já está construída, né? Então, vamos deixar aqui o pessoal que está também buscando posições de liderança, procurando se desenvolver na carreira, né, e que não precisam errar o que a gente errou, não precisam passar pelos desafios exatamente que a gente passou por falta de informação, porque informação agora tem. Então, o que você diria, Roberto? O primeiro passo, começando das posições que você comentou antes de diretoria, o que você acha que para um diretor é estratégico elaborar para que esses dois departamentos funcionem adequadamente? Então, Wagner, na minha opinião, né, a partir do momento em que um gestor de RH ele entra numa empresa e um gestor operacional também, né, toma a posse e o seu cargo, a diretoria deve, primeiro, apresentar, tá, essas duas áreas, uma para a outra, né? Então, fazer uma integração, né, informando quem é o gestor de RH, quem é o gestor operacional, passando que ambos são importantes e que ambos trabalham unidos, né? Então, assim, essa afirmação, ela tem que vir da diretoria. Por quê? Esse é o primeiro passo, tá? Esse respeito por ambas as áreas. Porque a partir do momento em que eu, como RH, tenho como atividade, né, de não deixar passar nada que dê problema trabalhista, não deixar que tenham processos trabalhistas, que tenha pagamentos errados, que não sou autorizada a fazer uma admissão sem o exame admissional. Então, eu, como RH, eu sei o que eu sou cobrado e o que eu não posso fazer. A área operacional, ela sabe pelo qual ela é cobrada também o que ela não pode fazer. Então, ambos esses gestores têm que ser apresentados e tem que ser exposto realmente quais são as atividades de cada um e o que a sua como operacional vai impactar na minha e a minha como RH vai impactar na sua. Se esses dois gestores, né, tiverem uma reunião dessa, um bate-papo, eles vão começar a alinhar entre eles qualquer coisa que possa sair, né, dos conformes, das exigências, e entendendo que se isso está acontecendo, não é porque eu, Roberta, não quero admitir um vigilante, não é porque eu quero prejudicar o operacional. E o operacional também entender que não é porque eu, RH, não quero admitir alguém, né? E não quero. Se ambas as áreas se colocarem um no lugar do outro, né? A empatia, eu falo que já é um grande, né, passo, já é um grande desenvolvimento, né? Mas primeiro, então, diretoria, fazer integração entre as áreas. Que seja feita uma explicação na frente um do outro mesmo. Wagner, o que você faz? Aí, Wagner, você vai falar para mim, ó, eu como gestor operacional, eu tenho essas atividades e essas cobranças. E esses prazos. E eu, RH, vou falar para você. Eu, como RH, tenho essas cobranças, esses prazos e o que eu não posso. E aí nós vamos começar a entender. Porque às vezes, Wagner, você como gestor operacional, você vai falar para mim, Roberta, às vezes vai chegar um contrato que eu tenho que colocar um vigilante no dia seguinte. Tem como? E eu, como RH, vou falar o quê? Olha, de acordo com a legislação trabalhista hoje, eu não posso admitir uma pessoa de um dia para o outro. Eu preciso de pelo menos, um exemplo básico, de pelo menos 3 dias, 4 dias para fazer uma admissão correta. E se for 100 admissões para o mesmo posto? Não, então eu preciso de tantos dias de prazo para que dê tempo.
As áreas têm que se comunicar e saber disso. Aí, Wagner, eu te falo uma coisa. E se o comercial fechar um contrato... Eu ia falar agora também. E se o comercial fechar um contrato lá com o cliente, prometer para ele os 50 vigilantes amanhã e soltar a bomba em cima do operacional e do RH? E normalmente, Roberta, quer dizer, não vou falar normalmente porque eu estou generalizando, mas boa parte das vezes acontece isso, né? Eu ia até falar um pouquinho antes de você comentar, eu já estava me preparando aqui para falar, que precisa chamar o nosso amigo do comercial para participar, né? Porque às vezes, claro, com anuência também da diretoria, muitas vezes, ele fecha um contrato que precisa ser atendido na próxima semana e quem quiser que se vire para dar conta de colocar o posto para funcionar, né? E aí coloca o RH e a operação numa sinuca, né? Numa situação que não vai ter jeito, vai confrontar, porque precisa atender. Alguém já prometeu para o cliente que o vigilante, o porteiro, o pessoal de serviços vai estar lá no dia combinado, e aí a gente tem que fazer, né, o negócio acontecer. Né, Roberto? Então, acho que também é... Por isso que quando a gente fala de... Hoje o foco é especial em RH e operação. Mas quando a gente fala de prestação de serviço, nós precisamos entender a operação empresa, a operação negócio, né? Porque senão as coisas travam. Porque passa pelo RH, passa pelo operacional, mas para num outro departamento. No almoxerifado, por exemplo, ou num departamento de treinamentos, ou numa questão de jurídico. Quer dizer, vai parar em algum outro lugar. Por isso que é muito importante que essa operação esteja toda conectada, toda encaixada, né? E uma sugestão para os nossos amigos da operação, vamos dar as dicas, né, Roberto? As dicas de ouro. Sim. Porque essas dicas demorou tanto para aprender, né? A gente aprender, e a gente vai distribuir sempre gratuitamente para vocês. Eu sempre fui adepto de integração. Eu acho que não dá para trabalhar cada um por si, Deus por todos. E a pergunta mágica para você quebrar qualquer paradigma ou qualquer tabu ou qualquer distanciamento que você, líder, supervisor, gestor, perceba, né, e para diminuir essa animosidade, é fazer a seguinte pergunta, e eu já fiz isso algumas vezes. É chegar no gestor do RH, na pessoa do DP, ou na pessoa que você precisa interagir. E você fala assim, por exemplo, Roberta, como é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para chegar os trabalhos numa condição aqui melhor para você? Cara, essa é uma pergunta mágica, Roberta, né, que quebra muitas barreiras, né? Aproxima, né? Você diminui essa animosidade entre departamentos. E o resultado, que é o mais importante, não é só fazer um social ali com o RH ou com outros departamentos, não é. É o resultado. Porque na medida que você aplica essa técnica, digamos assim, de chegar no gestor do departamento que você precisa interagir, digamos que seja o RH, Roberta, como é que eu mando isso aqui para você? Qual o melhor jeito dessa informação chegar? Quanto tempo você precisa para que isso dê certo? O que eu posso fazer para melhorar o seu trabalho? E por reciprocidade, é muito provável que o contrário vai acontecer também. E ela vai falar, Wagner, é assim, 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 né? E aí, muito provavelmente, ela vai te perguntar, o que eu preciso fazer para que você não tenha mais essa dificuldade lá na ponta da linha? Cara, é incrível, mas esse modo, né, essa atitude tão simples, esse gesto pequeno, de você interagir dessa maneira, perguntando para o seu colega qual é a melhor maneira que eu envio isso aqui para você, como é que eu faço para que as informações cheguem melhor ou para que a sua tarefa diminua. Porque às vezes a gente vê, né, Roberta, o pessoal está lá afogado em papéis e correria e prazo para fechar. O que eu posso fazer na operação para que isso chegue melhor? E o RH também ser recíproco comigo nesse sentido de informar também como que ele me ajuda. Será que funciona, Roberta? Eu queria saber a opinião do pessoal. Olha, Wagner, muito bem colocado, viu? Eu falo que o diálogo entre essas áreas é primordial, né? Essa abertura desses gestores trocarem, né?
aí os seus conhecimentos e se colocar no lugar do outro, né? E uma coisa também, Wagner, que tem que ser evitado é o quê? A partir do momento em que eu tenho ordens, né, da minha diretoria de que eu não posso fazer algumas concessões por causa da legislação trabalhista, e você tem ordens da sua diretoria que você também não pode fazer determinadas ações, a diretoria também tem que manter o respeito por isso, tá? Por quê, Wagner? Porque eu já vi algumas situações, eu quero que o pessoal também coloque aqui, se isso já aconteceu com eles, de, por exemplo, eu RH e falar, ó, eu não posso admitir sem o exame admissional. Isso, pela lei trabalhista, pelo todos os cursos de RH que eu fiz, eu não posso fazer isso, eu estou indo contra e ocasionando problema para a empresa. E aí você, a área operacional, também vai falar, ó, não posso colocar um vigilante no posto que não tenha a carteira de vigilante em dia. Isso você sabe que é uma coisa que você não pode fazer, né? E aí você vem para mim, pede para admitir alguém sem exame admissional, eu falo que não. Você vai lá na diretoria, o diretor fala, não, manda ela admitir. Pronto, eu como RH perdi toda a minha força, né? Vamos dizer, aí a gente fica com aquela cara de, né, falar bem a palavra certa, aquela cara de tacho, né, como quem diz, nossa senhora. Falar outra coisa. Não. E aí você fala, a partir de agora eu não vou conseguir fazer as coisas andarem certas mais, porque a partir do momento que a própria diretoria descumpriu a regra que não poderia descumprir, aí ficou complicado para mim, parece que eu, Roberta, que não quis fazer. E o mesmo com você, né, Wagner? Você é um gestor operacional, você não pode pôr um vigilante que está com a licença de vigilante vencida. Você fala que não pode. Alguém vai lá na sua diretoria e fala, mandaram você colocar. Como que você vai se sentir com isso também? É horrível, né, Roberta? Porque acima de tudo tem as questões, acima das questões legais, tem a questão social, tem uma questão psicológica, ética, né? Tem uma ética questão profissional, ética e moral, tem uma questão de responsabilidade, porque você, ao passo que você é um supervisor, um inspetor, um coordenador, um líder de uma empresa de segurança, você tem a sua responsabilidade com aquela equipe e com todas os desdobramentos, né, que venham a acontecer. A partir do momento que você admite a possibilidade de colocar um vigilante no posto com uma reciclagem vencida, faltando documentação, um vigilante que não está em condições ou apto, ou que não tem o perfil, porque também é uma questão de RH, né? Que eu queria até comentar com você desse assunto também. Que você coloca esse profissional, você conscientemente coloca esse profissional para trabalhar, você está assumindo uma questão de responsabilidade, e não é, acho que eu vou até mudar essa palavra, não é questão de assumir. Quando a gente fala assumir responsabilidade, o que as pessoas falam? Não, mas eu assumo, não dá nada, né? Já fiz isso, não, qualquer coisa fala comigo, qualquer coisa eu resolvo. Não é isso. Então vamos mudar. É a responsabilidade que você deixou de ter, deixou. Não é que você está assumindo mais responsabilidade, você deixou de ter responsabilidade quando você aceitou, admitiu, né, essa possibilidade de ter um vigilante, um vigilante ou um profissional de segurança, sem estar nas condições trabalhistas, profissionais, éticas, sociais, entre tantas outras possibilidades, você deixou de ter responsabilidade, você não aumentou mais a sua responsabilidade, né? E, Roberto, eu queria perguntar também, que é uma questão muito importante, acho que a gente não pode deixar passar, que é a questão da contratação, né? A gente sofre, né? O operacional sofre demais com essa questão de contratação. Eu, nos meus anos de operacional, como falei no início, que a maioria das vezes eu não tinha um RH, eu tinha no máximo um DP, então eu puxei, né, as contratações, tanto que perdi as contas de centenas de pessoas que eu já contratei, né, porque eu preferia trazer para a operação essa responsabilidade por conta do alinhamento de perfil que eu tinha que fazer com o cliente que iria ser atendido. Então, muitas vezes eu puxei para o operacional. Onde eu passei, eu puxei, né, como eu comentei um pouco antes. Como que você enxerga essa questão, o papel do RH, e se isso a gente pode considerar que é uma realidade ou ainda é um sonho, que o RH tenha mapeado não só o perfil comportamental do vigilante que vai ser contratado, mas também o perfil comportamental duplo, eu diria duplo até,
Primeiro, do posto de trabalho, que é o perfil social do posto. Quem são as pessoas que frequentam esse local? Como é que o serviço acontece ali? Como é que as pessoas compreendem o que é um bom serviço naquele local? Como é que elas percebem isso? E mais uma coisa, o perfil do gestor desse contrato. Olha que complexo isso, muitas vezes, que você tem um perfil social do local e, às vezes, é diferente do perfil comportamental do gestor que vai liderar esse contrato, que vai estar gerindo junto com a empresa esse contrato. Você acha que é um sonho ainda? Nós estamos muito longe de ter esse equilíbrio e ter isso mapeado no RH? E de quem seria essa responsabilidade? Então, Wagner, você falando, né, sobre isso, já me veio aqui um filme, né, na cabeça de uma situação bem parecida que aconteceu. Primeiro falando, né, em recrutar e selecionar de acordo com o posto de trabalho, eu acho isso crucial. Por quê? Porque os postos de trabalho são muito diferenciados entre si, né? O perfil das pessoas que às vezes eu quero contratar para uma usina, às vezes é bem diferente de eu contratar para um banco, né? Então, eu tenho que avaliar o perfil, né, do posto de trabalho. E mais do que nunca, né, avaliar o gestor, né, para verificar se o profissional que eu estou contratando, se ele vai estar aí de acordo com a personalidade desse gestor ou se ele vai bater de frente. E eu tive realmente uma situação dessa, né? Eu fui chamada aí para uma empresa de portaria e limpeza, né, pela diretora da empresa, e ela falou: Roberta, eu preciso que você contrate alguns profissionais para trabalhar na limpeza, só que esses profissionais eles têm que se dar bem com a gestora de limpeza. E ela tem um comportamento bem delicado, bem autoritário e bem difícil, né? Então, ela já até expôs, porque ela sabia, né? Apesar de ser uma boa profissional, uma boa... o posto dela andava muito bem, ela era um pouco mais exaltada, né? Então, a própria diretoria entendeu isso, Wagner, que eu precisava saber quem era gestor, os seus comportamentos, para avaliar pessoas para entrar com ela. E foi muito importante. Por quê? Porque se eu contrato, né, as auxiliares lá de limpeza, e se eu contratar uma profissional dessa, que também tem uma personalidade um pouco mais forte, ia bater de frente com a gestora e não ia ficar uma semana, né? E foi isso que foi feito, né? Então, eu já contratei, primeiro eu avaliei a parte comportamental da gestora, eu apliquei a avaliação comportamental nela, e depois, com a avaliação dela, eu fui fazer as contratações dos profissionais para trabalhar com ela. E deu muito certo, deu muito certo. Se isso não tivesse sido feito, com certeza nós teríamos aí um problema atrás do outro, e aí, né, enfraquece o posto, né, porque a troca permanente de profissionais, isso daí é muito ruim. Então, Wagner, se você falou, será que isso está longe de acontecer? Não está, porque eu já vi acontecer, e eu já tenho verificado, pelo menos aqui na região, essa preocupação, né? Então, assim, a empresa ela não tem um RH, ela tem um DP, tá? Essa empresa ela tem um DP interno, DP forte. O RH ela não tinha, mas nem por isso, ela me contratou como prestadora de serviços para fazer isso, né? Então, quer dizer, mas a minha empresa não vai implantar RH, vai demorar muito, mas ela pode contratar uma consultora de RH para fazer esse trabalho de recrutamento e seleção, e a própria profissional de RH vai pedir para conhecer um pouco mais de cada cliente, de cada posto, né? E vocês não sabem o ganho que essa empresa vai ter com isso, né, Wagner? Eu estou até imaginando, Roberta, quantas vezes eu gostaria que alguém do RH tivesse ido comigo no posto de serviço, né, percebido, sentido, né, o que estava acontecendo, as necessidades, porque eu tenho certeza que tudo isso que a gente comentou até agora, que essas barreiras, essa disputa, essa competição, ela deixaria de existir ou perderia o sentido, né? Então, muitas vezes eu desejei isso, mas não consegui, mas um dia a gente consegue. Roberta, outra perguntinha, saiu o resultado de outra pergunta aqui do chat.
O operacional dá suporte para você no posto de serviço? 73% diz que sim. Eu estou orgulhoso dessa rapaziada aqui, dos supervisores, né? Onde essas pessoas estão trabalhando, ou se eles são os supervisores, os gerentes, os coordenadores, e estão, né, dizendo que dão o suporte também. Então, fico orgulhoso, fico feliz de perceber que 73%, né, está se sentindo bem atendido, né, nas demandas de operação. Muito bom, né, Roberto, esse número? Sem dúvida, excelente, né, Wagner? Isso é muito importante, né? E tem mais uma perguntinha, né, Roberta? Você acha que o Opa. RH... Agora sim, né? Essa pergunta aqui, ela vai... como é que falava no jogo, quando tem a terceira rodada que empatou as duas primeiras? Né? A gente chama de nega, né? Aqui não sei, em cada lugar chama de um jeito. Vamos fazer a Sim. nega agora para desempatar, digamos assim, né? Então, essa pergunta aqui, ela vai dar um tom, né? Vamos ver a resposta que vem. Você acha que o RH e o operacional se comunicam? Então, vamos ver já já o resultado dessa pergunta aqui no chat. Participe, viu, pessoal? Muito importante. Esse programa só acontece e ele só tem sentido porque vocês estão aqui, porque vocês estão participando, vocês estão interagindo, vocês estão comentando, senão não teria muito sentido a gente vir aqui, né, Roberta, fazer o programa. É isso aí, sem dúvida. Tá faltando like, Roberta? Tá faltando like, hein? Olha que eu tô vendo várias pessoas ainda que não deram aqui um like. Pessoal, dê um like aqui pra gente, que é uma forma de esse assunto chegar para mais pessoas e vocês também receberem aí o convite para os próximos programas, toda quarta às 8h30. E temos perguntas aqui, Wagner, deixa eu ver aqui, ó. Emerson Garcia. Mas não é a cultura da empresa que tem que prevalecer na parte comportamental dos profissionais? Olha, Emerson, na verdade, assim, é claro, a gente tem a cultura empresarial, né? O profissional que ele é contratado, ele tem que ter os valores que batem também com os valores da empresa, mas ele tem seus próprios valores comportamentais individuais, tá? Então, assim, a partir do momento em que eu achar que os profissionais, eles têm que bater com o comportamento de todo mundo, isso nunca vai acontecer, né? Porque cada um tem uma personalidade. O que a gente pode fazer é o quê? É equilibrar esses comportamentos entre eles, né? Fazer com que eu tenha um equilíbrio entre, né, desde uma pessoa que seja um pouco mais autoritária até uma pessoa que não seja tão autoritária assim. Eu tenho que ter equilíbrios nas equipes, né? A gente achar que hoje nós vamos conseguir pessoas que vão de acordo com o comportamento empresarial e pronto, é como se todos fossem iguais, e nós sabemos que não é assim, né? Então, a gente vai fazendo a gestão de pessoas, fazendo um equilíbrio entre os comportamentos, tá? E eu acho interessante, pode Roberto, falar, só complementando, essa pergunta que o Emerson fez, ela é bem interessante, né? Cultura é um tema que eu gosto muito de estudar também, eu sou muito atento a esses temas relacionados à cultura. E é um tema difícil, né? É um tema difícil, ele não é discutido como deveria ser discutido, né? A gente vê pouco ainda falando, né? As pessoas falando sobre esse conceito. E o problema, Emerson, na minha opinião, é que não ter uma cultura, todo mundo tem algum tipo de cultura, e não ter ou não expressar essa cultura também é uma forma de cultura. E aí, ao meu ver, não é, a maioria das empresas ela não registra isso, ela não leva isso aos colaboradores de uma forma explícita, de uma forma clara, de uma forma, por exemplo, documentada, escrita. Não é escrita assim, tipo, como se fosse uma lei, né? Ó, aqui é isso, aqui é aquilo. Não, é comunicar, né? O escrito que eu falo é uma maneira de comunicar quais são os seus valores, quais são os seus princípios, o que aquela empresa deseja, o que ela valoriza, que são comportamentos que a empresa compreende que são bem-vindos, quais são os comportamentos que não são bem-vindos. Tudo isso está atrelado à cultura empresarial, que ela não é colocada muitas vezes para o profissional. E quer fazer um teste? Você quer ter certeza se isso faz sentido ou acontece ou não? Pergunta, né? Você pergunta para o diretor, que é o dono da empresa, o proprietário, cara, o que nós temos aqui que você entende que é a nossa cultura, o nosso DNA? Pergunta para ele. E ele vai te falar.
Aí você sai e faz essa mesma... Antes de você chegar lá no posto de serviço, você pode no RH perguntar. Você vai lá e pergunta para o pessoal do RH, pessoal, o que vocês entendem aqui que é a nossa cultura? O que é importante para nós? Qual que é o nosso DNA? Por que a gente está aqui? Eles vão te dar a resposta. E aí, antes de sair do RH, né, antes de você chegar no posto de serviço, passa em mais um departamento e pergunta. Né? Aí você vai chegar lá no posto de serviço, né, e perguntar para o vigilante, para o porteiro, para o pessoal da limpeza, para o pessoal do jardinagem, para o pessoal da copa. Pergunta, gente, e aí? O que vocês percebem, né? O que vocês entendem, compreendem? O que vocês sentem que é a nossa cultura, o nosso DNA, os nossos valores enquanto empresa, enquanto corporação? Faz essa experiência. Depois, Emerson, volta aqui no chat, comenta com a gente ou manda nas nossas redes sociais, lá no Liderança News, no Instagram, ou lá no Roberto Assis Consultoria, ou no VF Treinamentos. Comenta com a gente qual foi a experiência, né? No LinkedIn também serve. Comenta com a gente qual foi a experiência, porque eu já antecipo que você vai ter leituras e compreensões e relatos completamente diferentes. Então, cultura é um assunto muito importante. Precisaríamos discutir mais esse assunto e de uma forma que as pessoas compreendam, né, que seja transmitido de uma forma leve, simples, prática, para que né, as equipes realmente manifestem a cultura empresarial, que é muito importante. Sim, sim, Wagner, sem dúvida. E temos colocações aqui, né, do Luiz Cláudio, né? Quando o gestor do contrato indica alguém sem perfil para a contratação. Será que você já passou por isso, Wagner? Né? Eu já estou pensando na resposta aqui nas vezes que aconteceu. Mas fala aí, Roberto. E ainda ele colocou aqui, seja pelas peculiaridades do posto, pelo deslocamento, né, até mesmo o escopo contratual ou comportamental. Bom, pensando nisso, Luiz Cláudio, vamos supor que o gestor do contrato indicou alguém sem o perfil para a contratação. O que tem que ser avaliado, né? Se você colocar alguém sem perfil para trabalhar, você sabe que ele pode dar problemas e pode realmente aí não ter aí o resultado que o seu próprio gestor do contrato quer, né? Só que para que você consiga passar isso para um gestor, né, sem maiores problemas, você vai ter que se basear em algumas avaliações que foram feitas, né? Falou, olha, você me indicou aqui o José para trabalhar no posto, nós passamos pelo nosso RH, o nosso RH fez toda uma avaliação comportamental e também a parte profissional e foi apresentado os seguintes problemas nesse profissional, A, B e C. Então, com esses problemas, ele não atenderia bem você mesmo, que é o gestor do contrato. Ele apresenta esses problemas. Mesmo assim, você quer que eu contrate esse profissional? Aí, o que você está fazendo? Você está pontuando com detalhes quais são os pontos negativos de colocar esse profissional, o que pode ocasionar, e você está aí passando para ele com detalhes para ver se mesmo assim ele insiste na contratação, né? Então, a partir do momento que ele insistir na contratação, vamos dizer assim que ele está assumindo esses riscos que você anteriormente já passou, não é, Wagner? E é muito importante, né? A gente não pode ficar receoso, né, de fazer esses comentários. Esses comentários são extremamente profissionais. E o que eu percebo, né, Roberto, que a gente trata aqui, vez por outra, a gente trata que é a maneira com que você leva a informação, a maneira com que você faz a crítica, né, que faz a diferença. Não é o fato em si, mas é a maneira com que você interage com seus colegas de trabalho. Então, olha que legal essa maneira, né, que eu costumo dizer que é na categoria, né, Roberta? Na categoria, você foi lá e expôs uma situação que poderia levar até algum certo constrangimento, de repente, mas você foi numa categoria e realmente a pessoa vai ter que ali manifestar até que ponto ela está disposta a correr o risco, a seguir com aquilo ou não. Né? Então, é uma forma assim, muito inteligente de você fazer a abordagem e poder, de repente, ali frear uma situação que já se sabe, né, Roberta, que não vai
não vai progredir, não vai se estabelecer e por aí vai, né? E simplesmente, você não foi simplesmente falou não, né? Você vai com argumentos, você vai já com as provas e os motivos, né? Com toda a educação do mundo, expor os aspectos negativos dessa contratação. Ó, foi avaliado, nós demos a maior atenção para a sua indicação, passamos para o RH fez toda uma avaliação, devolveu os pontos aqui que eu quero expor para você, né? Nós temos esses pontos negativos, né? Isso pode ocasionar isso e isso de problemas, mas com todo respeito a você como gestor, estamos expondo e querendo saber se mesmo assim você quer que eu contrate. Gente, se fizer dessa maneira, eu tenho certeza que eu acho que ele não vai. Primeiro, ele vai entender todo o cuidado que vocês tiveram para dar a resposta. Segundo, ele vai entender o problema que às vezes ele não está enxergando. E aí sim ele vai tomar uma decisão em cima disso. Roberta Assis, tem uma pergunta do meu querido amigo Edmar, que é sócio da Liz Consultoria, viu? Vocês que gostam de armamento, que se interessam por esse tema, querem registrar arma de fogo, entre outras, né? Entre outras situações relacionadas a isso, chama a Liz, coloca no Instagram lá, Liz Consultoria, que vocês vão acessar o perfil da Liz e eles fazem um excelente trabalho e atendem em todo o Brasil. O Edmar está perguntando, você como RH, quais as maiores competências que te levariam a contratar um inspetor de segurança hoje? Ótimo. Vamos lá, Roberta. Bom, eu falo que é primordial, né? Vamos pensar em um inspetor de segurança. A gente sabe que, claro, ele tem que ter um equilíbrio aí, né, emocional, uma calma, né, para saber lidar com as pessoas. Então, eu acho que, primeiro, ele tem que ser uma pessoa flexível. Eu acho que flexibilidade é uma característica muito importante no inspetor de segurança, tá? Ele tem que ter também a parte de proatividade, né, para poder resolver problemas, né, lidar com conflitos. Então, a flexibilidade, proatividade. E o que eu falo mais aí, que eu acho que isso é importante em qualquer profissão, tá, gente? Não só do inspetor, e eu venho desenvolvendo isso demais nos profissionais hoje em dia, é saber gerenciar conflitos, tá? Como que você sabe se ele vai saber gerenciar conflitos? Quando você está fazendo uma entrevista, você pode colocar ele numa situação de conflito e perguntar como ele resolveria essa situação, né? Então, assim, através de uma pergunta dessa, ele vai se colocar no conflito e te dar uma resposta. Então, você já vai começar a perceber se esse profissional consegue ter um equilíbrio no momento desse e dar uma resposta eficaz, ou se ele vai se perder ali e não conseguir falar nada, tá? Então, a melhor coisa até para as competências e numa entrevista é colocá-los em situações que acontecem no dia a dia, né? Que vocês já sabem que são aquelas situações mais chatas e que mais dão problemas, e verificar o que eles vão responder e como eles vão reagir. Mas, principalmente, flexibilidade, proatividade, resolução de conflitos, tá? E é óbvio, a parte de equilíbrio emocional, tá? Então, essa parte de equilíbrio emocional, a gente tem avaliações comportamentais que a gente consegue avaliar se aquele profissional ele é muito enérgico, se ele é muito estourado, tá? A gente consegue fazer essas avaliações hoje em dia, sim. E é muito interessante, Roberta, você comentar sobre isso. Você me lembrou a minha primeira oportunidade, né, em cargos de liderança na segurança privada, já faz um pouquinho de tempo. Eu fiz a faculdade de gestão, como eu já contei aqui, e fui, né, super preparado lá para responder questões técnicas relacionadas à legislação, a Código Penal, a projetos de segurança, enfim, coisas do tipo, né, para entrevista, que era para ser promovido, e aí, para minha surpresa, não me foi perguntado nada a respeito de conhecimento técnico, né? Ninguém perguntou onde eu estudei, que faculdade que eu fiz, como que foi meu curso, as disciplinas que eu fiz, nada, né? Foi feito uma pergunta, inclusive de DP, né? Uma pergunta de departamento pessoal, que era se eu sabia fazer cálculo de horas extras em cartão ponto. Olha só que incrível. Então, a afirmação da Roberta é totalmente verdadeira, que está muito mais relacionados a atividades de soft skills, né?
entre outros recursos, do que propriamente formação técnica. E, aliás, formação técnica virou grau de escolaridade. Não é diferencial mais, né, para ser contratado. É um grau de escolaridade obrigatório hoje. Você tem um nível de níveis superiores, preferencialmente em segurança privada, que já tem no Brasil todo hoje. Wagner, até porque, vamos dizer assim, né, pensando na parte técnica, é muito mais fácil dentro da empresa nós treinarmos ele na parte técnica do que mudarmos o comportamento dele. E a maioria contratado, às vezes, pela parte técnica e desligado pelo comportamento. Exatamente, muito bem lembrado. A Lene está colocando que hoje o que dificulta muito a comunicação é principalmente o profissional e gestores não entender de pessoas, né, não ter resiliência. Isso então, aí. Ela está falando justamente o que você acabou de comentar. E saiu, Roberta, a terceira enquete, terceira e última de hoje. Você acha que o RH e o operacional se comunicam? Aqui ficou bem próximo, né, Roberta? Quase meio a meio, né? Sim e não. Sim e não. Então, assim, né, onde que está o problema, né? Está lá, está aqui, quem falou, não falou, ficou meio encurtado, né? Ainda temos 43% que não, né? Então tem muito para melhorar a comunicação entre essas duas áreas ainda, né, Wagner? Exatamente. Roberta Assis, estamos chegando ao final desse programa, um tema muito legal, a gente poderia ficar mais umas 2, 3 horas aqui falando, tem muitas abordagens ainda que a gente não pôde trabalhar exatamente, mas a gente pode continuar com vocês nas redes sociais, comentando, né, sobre o tema, enviem suas perguntas, seus comentários também lá nas nossas redes sociais, no Liderança News, e Roberta Assis Consultoria e VF Treinamentos, e continue, né, esse programa ele pode perdurar ainda até a semana que vem. Compartilhe com seus amigos, deixa o seu like, manda aí para a rapaziada, né? Esse conteúdo eu tenho certeza que ajuda muitas pessoas a não cometerem os erros que a gente já cometeu, né, Roberta? E Sim. É sempre muito importante que vocês estejam aqui conosco todas as quartas-feiras. Queria agradecer e me despedir, né, Roberta? A Roberta vai finalizar. E, da minha parte, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, viu? Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês, né? Conforme aí até o Wagner falou, acho que nós temos muitos assuntos aí para continuar discutindo, né? E vamos falando nos próximos programas. Mas eu acho que o principal, gente, é o quê? Entender que a área de RH e a área operacional não são inimigas, tá? Na minha época, como profissional, foi essa visão que eu tive. Então, se naquela época, né, eu tivesse o conhecimento e a visão que eu tenho hoje, né, seria totalmente diferente. Então, é o que eu falo. Quanto mais vocês puderem ter diálogo com o RH e vice-versa, vocês só vão se ajudar, só vão ter aí um trabalho mais harmônico e a prestação de serviço, com certeza, com maior qualidade, tá? Pessoal, obrigado aí mais uma noite, né? E aguardamos vocês na próxima quarta-feira, às 20h30. Beijo para todos vocês e bom descanso. Amanhã tem Legado com Segurança. Tchau.